Bem, amigos, este é o Comente Bíblia, o primeiro dessa semana, e vamos dar seguimento aqui sem mais perda de tempo. Bom, a narrativa está na página 1035 da Bíblia em Ordem Cronológica e em Lucas capítulo 3, no versículo 19, onde vai falar da prisão de João Batista. Esse é o ano 26 depois de Cristo. Jesus aqui está com 31 anos, Saulo com 16 anos, olha só. Muito bem, diz assim, Lucas 3,19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, então Herodes acrescentou a todas as coisas más que ele tinha feito, o fato de colocar João na prisão. Bom, é preciso que a gente, antes de dar seguimento, a gente explique aqui algumas coisinhas. Nós sabemos que o rei Herodes, o grande, né, ele morreu. Aqui, quando fala Herodes, o tetrarca, a gente já viu lá em Lucas, no capítulo 3, também no versículo 1, que tetrarca é aquele governador de uma tetrarquia, ou seja, da quarta parte de uma macro-região. Então, são todos filhos de Herodes. Nenhum deles é rei, eles todos são governadores. Então tem o Antipas, que é esse aqui, certo? Ele governa a Galileia. Tem o Herodes Filipe, logo próximo aí, né, da Galileia também, mais a nordeste. E o Arquilau, que era da Judeia, também tem um outro aí, tem um quarto aí. Vamos olhar aqui em Lucas 3, certo? Lucas 3, no versículo 1. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judeia. Herodes, o tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Bom, por que Pilatos aqui aparece como governador da Judeia no lugar de, vamos dizer, do Arquilau? É que o Arquilau já tinha sido afastado do posto dele. Então, o Pôncio Pilatos estava governando no lugar do filho de Herodes, a parte da Judeia. E o Antipas, que era tetrarca da Galileia, tinha uma moral grande, né? Uma moral grande aí na região, porque ele era filho do Herodes. Estamos falando da Galileia, Judeia é muito grande, né? Esse Antipas aqui, que é da época do Senhor Jesus, ele também vai ser afastado. E vai assumir um rei, depois desses três, vai assumir um outro Herodes, que é o Agripa I, e tem o Agripa II. O Agripa, ele é sobrinho desse aqui, tá? Sobrinho. E esse Agripa I é irmão da Herodíase. A Herodíase, que é a mulher do Antipas. Você vê que um negócio é enrolado. Foi mais ou menos o seguinte. O Herodes Antipas, ele se casou com a filha do rei da Arábia. Depois ele foi a Roma e encontrou lá essa sobrinha dele, Herodíase, casada com Filipe, um meio-irmão dele. Não é o Filipe o tetrarca, é o Filipe que morava em Roma. Apaixonou-se, ela separou-se, né, do tio dela chamado Filipe, que era meio-irmão de Antipas, e casou-se com o Antipas. O Antipas deixou aquela mulher que era filha do rei da Arábia e os causou um problema seríssimo, foi uma desonra terrível, né? Quando eu falo de Arábia, você pega aí o sul da Judeia e tudo mais. E aí o pai dela, quando recebeu ela de volta, se sentiu bem ofendido e fez guerra contra o Antipas, né? Não venceu por um detalhe, né? O Antipas era um governador de uma província romana, vamos dizer assim. Aí, veja bem, esse Agripa I, ele é mandado pelo imperador romano para aquela região ali, por moral mesmo. Só que ele foi mandado como rei, e não como um simples governador de uma tetrarquia. A Herodias, que é irmã do Agripa, disse, olha, você ainda continua como governador, meu irmão já está vindo como rei. Por que você não vai
lá em Roma, pedir também o título de rei. E então ele já tinha tido esse percalço, por causa da Herodíase, de ter que devolver a mulher a mulher que é filha do rei, né, da Arábia, já tinha tido guerra, e ele foi então a Roma, impelido pela Herodíase, atrás de um título de rei. Só que o Agripa I, que é sobrinho dele e que é irmão de Herodíase, foi e escreveu secretamente para o imperador dizendo que o Herodes estava se rebelando. O Herodes Antipas. Pronto, ele foi banido, né? Foi banido, foi para Gália, na França, e depois ele morre lá no sul da Espanha, parece. Conforme a história, né? Bom, então eu queria que vocês entendessem essa mudança de status na história antes que a gente dê continuidade. Porque o outro Herodes, o Agripa I, que é sobrinho do Antipas, veja que ele agora vai vir como rei e agora ele vai ter domínio sobre duas das principais regiões, né? Que é a região da Galileia e Judéia, tá? Galileia e Judéia, tá? E esse rei, Agripa I, ele tem a simpatia do povo ali da Judéia. Por quê? Porque ele é descendente dos Macabeus. Herodes o Grande, ele tinha uma mulher que, segundo a história, os narradores dizem que ele era simplesmente apaixonado por ela. Mariane, o nome dela. E ele teve 2 filhos com ela. Mas temendo que os Macabeus voltassem a ter o poder no trono, ele matou os 2 filhos de Mariane. Dizem que também matou ela. Bom, o que acontece? Um desses 2 filhos já tinha gerado filhos, que no caso era Herodíase e o Agripa I, certo? E aí, é isso que aconteceu. O povo achava que ia ser uma coisa maravilhosa, porque ele era descendente dos Macabeus, só que esse Herodes Agripa, que vai substituir o Antipas e também o Arquilau, é sobrinho, na verdade, né, deles, ou seja, seria neto do Herodes o Grande e neto também dos Macabeus. Esse cara aí é o que vai mandar matar o Tiago, irmão de João, e prender a Pedro, né, para satisfazer os judaizantes da população local, ok? Então era essa introdução que eu tinha que fazer, histórica, para você entender. Nós estamos falando de 3 Herodes. Estamos falando de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Estamos falando de Herodes Antipas e Arquilau, que era, né, Judéia e Samaria. E estamos falando também do Herodes III, lá no livro de Atos, ele vai aparecer, que é o Herodes Agripa, ok? Bom, então, vamos lá. Mateus, no capítulo 4, agora no versículo 12, diz que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Então, aqui é o ponto em que João Batista, ele foi preso, e eu queria dizer para você, por que João foi preso? Por que João foi preso? Bom, é simples. Ele acusou o Herodes Antipas de ter um relacionamento que não é aprovado diante de Deus. Só isso. Herodes Antipas, que tinha se separado da sua primeira mulher e tinha se casado com Herodíase, que é sua sobrinha, e além de ser sua sobrinha, já era a esposa de seu meio-irmão, Filipe. Esse foi o motivo da prisão dele. Não foi uma questão religiosa, porque Roma tá nem aí para a questão religiosa. Exceto que essa questão religiosa causava muitos tumultos na região. Mas eles não se davam muito a questão de religião, não. Ok? Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Aí, agora veja bem, eles estavam agradecendo a Deus pela prisão de João, porque João atraía multidões para os lugares ermos, né, local do batismo, lá no Rio Jordão. E agora, que notícia ruim para eles. Herodes Antipas, tetrarca, ele prendeu João, mas Jesus está fazendo e batizando mais discípulos do que João. No versículo 2 diz que embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Ele soube de quem? Dos fariseus. Veja bem, como é a questão de você saber liberar uma notícia que vai ter um retorno positivo para você. Rapaz, vamos falar aqui que os fariseus,
que eles tinham de bom para acrescentar ao mestre? Não, eles queriam que aquele povo saísse da Judéia. Não, vá para Galileia, vá para Galileia. Vamos lá em João capítulo 4, no versículo 4 vai começar agora a história de uma mulher samaritana e a água viva. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então. E aqui diz que quando Jesus ia voltando da Judéia para a Galileia, precisava passar por Samaria, né? Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Sicar, que antigamente era Siquém, hoje você encontra no seu Google Maps como Nablus, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, que é Siquém, viu, gente? Siquém e Nablus. Existiam 3 rotas descendo de Jerusalém para a Galileia. Tinham 3 rotas. Uma principal, que era central, subindo por Ramala e Beit El Betel, Siló, que era o local onde era o centro, né? O centro religioso e administrativo da Terra da Promessa, lá na época do Josué, Siló. Depois pendia mais à esquerda, né? O território de Samaria, Siquém, e depois subia, passando perto do monte Tabor, chegando a Nazaré. São 154 quilômetros de Nazaré até Jerusalém, nessa rota aí. E outra rota de Jerusalém ou do templo, seguindo mais à esquerda ou mais a oeste, né? Mais próximo do mar Mediterrâneo, que ia chegando até lá perto do Monte Carmelo, onde Eliseu, esse povo morava, depois ia para a direita para chegar a Nazaré, né? Nazaré, Caná, Mar da Galileia, Tiberíades, certo? Bom, e a terceira rota, ela é bem a leste, margeando o Rio Jordão. Provavelmente, Jesus estava batizando, então ele estava nessas proximidades aí do Rio Jordão. Então, subindo ali do ponto de entrada, né, da Jordânia para Israel, em Jericó, ali são 1.050 metros, né, de diferença entre Jerusalém e Jericó. Ele teria que subir aquelas montanhas, chegando a Gilgal, depois Siló, sempre indo para a esquerda, Siló, até chegar a Nazaré, que estava a sudoeste do Mar da Galileia, tá ok? Então, tanto a primeira rota que subia direto, quanto a rota que está mais à direita, ou a leste, no Jordão, todos que subiam tinham que passar por ali, por Samaria, passar por Siquém, que é Sicar, que hoje é Nablus, e lá só samaritanos. Depois eu quero explicar para você melhor essa história, mas Jesus teria que passar lá, e Samaria era um local que tinha gente de muitos povos morando lá. Quem mandou isso para lá foi um dos reis da Síria, na época que tomou Israel, a primeira parte lá. Foram 3 levas, né? A Síria, ou a Síria, tomou Israel, toda aquela região. Levou a primeira parte na região leste, né? As tribos de Ruben, Gad e Meia, tribo de Manassés. Tomou a parte de cima lá, a terra de Zebulon, e tomou a parte de Samaria. Quando tomou a parte de Samaria, ele mandou povos de outras nações para lá, para ocupar o lugar do povo de Deus. Por quê? Porque era um local muito importante para ficar vazio, né? Isso faz parte da história. Depois, basta você olhar esse vídeo que eu vou colocar aí, ó. Você vai entender isso aí tudo. Minha gente, então, no próximo vídeo a gente dá seguimento aqui. Valeu!